bom dia, bom dia. A paz, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês nessa manhã, nesse domingo abençoado pelo nosso Senhor. Domingo das Mães, né? Dia das Mães. Desde já, parabéns a todas as mamães. Parabéns a todas as mamães do nosso Brasil, do nosso Rio de Janeiro, da nossa Nilópolis, do nosso Paiol. Parabéns a todas as mamães pelo seu dia. O Dia das Mães deve ser comemorado todos os dias, mas hoje é um dia dedicado a elas, é um dia especial, né? Que você possa honrar a sua mãe, honrar aquela que te gerou, honrar aquela que trouxe vida a você. Marisol, bom dia, Marisol, mamãe Marisol, né? Parabéns, Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que as ricas bênçãos do Senhor recaiam sobre sua vida, sobre sua família, sobre seus filhos, não só sobre você, mas sobre todas as mães desse nosso Brasil varonil, né? Vou pedir um favor, Marisol, nos ajude aí compartilhando. Nos ajuda aí compartilhando. Compartilha aí, por favor, tá? A mensagem do Evangelho. Nós vamos falar sobre Marcos aqui, o livro de Marcos. O livro de Marcos, capítulo 11. Nós estamos na nossa escola bíblica dominical, do Ministério Internacional Verdade e Graça. Nós estamos aqui nessa manhã para mais um estudo da Palavra de Deus, mais um estudo da mensagem do Evangelho, mensagem essa que transforma, que restaura, que renova, que coloca o homem caído de pé, que traz vida nova ao homem. Enquanto nós estamos ouvindo esse louvor, enquanto nós estamos louvando, nós estamos aqui compartilhando, estou compartilhando. Nos ajude aí também a compartilhar. Amém? Algo novo, nós queremos viver algo novo. Algo novo. Ah, Jesus, faça algo novo em nós. Oh, glória. Titavinho, bom dia, Titavinho. Enquanto isso, nós estamos aqui compartilhando. Nós já vamos entrar já. Marcos capítulo 11, Titavinho. Irmã Sandra, missionária Sandra, paz do Senhor, bom dia. Parabéns, mulher de Deus. Parabéns pelo seu dia. Já comecei parabenizando aqui as mulheres, mas mais uma vez, parabéns pelo seu dia. Mulher guerreira, mulher de fibra, corajosa. Essas são as mulheres do nosso Brasil. Que Deus abençoe a todas as mamães do nosso Brasil. Então, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Amém? Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, que o Espírito Santo nessa manhã venha incendiar o seu coração. Suzana, bom dia, paz. Que o Espírito Santo de Deus venha te incendiar nessa manhã, venha queimar o seu coração, venha arder na sua alma nesse domingo maravilhoso, nessa manhã maravilhosa. Um tempo gostoso, né? Tá um friozinho, um solzinho, né? Os céus e a terra proclamam a glória de Deus e nós glorificamos a Deus nessa manhã, nós exaltamos ao nosso Deus nessa manhã por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem feito pelos nossos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Por isso, seja grato nessa manhã e peça para que o Espírito Santo de Deus venha te encher, te renovar, te transformar, fazer algo novo nessa manhã na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Vamos dar início aqui então à nossa escola bíblica dominical. Vamos dar início. Amém, Suzana? Abra aí a sua Bíblia, você que tem sua Bíblia aí, aqui, irmão, no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Moço, pega um copo d'água ali, por favor. Água. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, nós paramos aqui no capítulo 11, na penúltima escola bíblica. Na última nós fizemos uma recapitulação, falamos sobre fé e vamos dar continuidade. Então no capítulo 11, começa Jesus entrando na cidade de Jerusalém. Ele está entrando na cidade de Jerusalém em direção ao templo, e ele, de forma profética e mostrando que ele é o Messias, né? Trazendo a ideia do profeta Zacarias, no seu capítulo 9, versículo 9, nós não vamos ler, só vou falar, em que o Messias entraria montado, né, em um jumento, em um animal de carga. Messias, pela visão do profeta Zacarias, ele entraria em Jerusalém montado em um jumento, a montaria do Messias. E Jesus, ele está fazendo aqui alusão ao profeta Zacarias, trazendo à memória o que o profeta Zacarias previu sobre ele. Então ele entra em Jerusalém montado em cima de uma jumentinha, de um jumento, né, de um asno, de um burro. Eu não vou ler o texto aqui no começo, só pincelar. Então ele entra montado em cima de um burro, de um asno, Titavim, né, para simbolizar a humildade dele. Apesar de ser rei, Sandra, bom dia, paz, diaconisa Sandra, Álvaro, a paz do Senhor. Então, para simbolizar a humildade dele, apesar de ser rei, ele entra como o rei humilde, o rei que serve, ao contrário dos reis da época, que eram servidos. Então Jesus, ele é o rei humilde, o rei servidor, e ele está indo de encontro ao templo aqui agora. Aqui já vai começar a saga de Jesus até Tami, bom dia, paz, até a sua morte. Então ele começa aqui a purificação do templo. No capítulo 11 começa a purificação do templo. Nós vamos falar mais sobre isso. Então ele entra montado na jumenta e o povo começa a gritar: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, versículo 9, Titavim, versículo 9. Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Então o povo aqui, ele não estava reconhecendo Jesus como Messias, não. Aqui era o caminho para o templo. Então era o caminho da peregrinação para o templo, onde os estrangeiros, onde aqueles que moravam longe, eles vinham até o templo oferecer sacrifícios, entregar suas ofertas, e no caminho para o templo, os peregrinos eram saudados, eram abençoados, né? Eram abençoados. E provavelmente aqui eles não estavam fazendo alusão, eles não estavam fazendo alusão aqui ao Jesus Messias. Não estavam fazendo alusão ao Jesus Messias. Eles estavam saudando a comitiva de Jesus que estava chegando no templo. Eles estavam saudando Jesus e os seus 12.
que estava indo em direção ao templo, e aquele que estava fazendo também sinais, maravilhas e milagres em nome do Senhor, mas não o reconhecendo como Messias. Tanto que quando eles acabam de saudar e Jesus chega e entra no templo, a multidão se dispersa. Então aqui é só uma saudação da peregrinação até o templo, da questão religiosa envolvida em torno da peregrinação. E no versículo 12, que é o que nós vamos ler, nós vamos entender melhor isso, do 12 em diante. Então Jesus está peregrinando até o templo. A ideia deles era que Jesus estava peregrinando com os seus discípulos até o templo. E chegando no templo, no dia seguinte, versículo 12, Titavim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, a caminho do templo. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então, Jesus ele está a caminho do templo, já tinha entrado em Jerusalém, na peregrinação que eles pensavam que Jesus estava fazendo até o templo, chegou até o templo, mas já era noite, e foi para Betânia descansar. Observou, olhou tudo e foi para Betânia descansar. No dia seguinte voltou para o templo. A caminho do templo, encontrou com a figueira que só tinha folha, nós já vamos falar sobre isso, e amaldiçoou a figueira. Posteriormente entra no templo e vê os cambistas. E quando ele chama esses do templo, sacerdotes e administradores, os saduceus, administradores do templo, Giovanni, a paz do Senhor, Giovanni, os administradores do templo de ladrões, é porque aqui dentro do templo, Titavim, quando eles faziam essa venda de animais no pátio exterior do templo, o problema não era a venda, né, em si, o problema era o comércio acima da fé. Eles estavam fazendo da fé um comércio, a comercialização da fé. Esse era o problema, esse era o grande problema, a comercialização da fé. Então, o que acontecia? As pessoas moravam longe do templo, era distante, então não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha carro, então eles tinham que vir a pé até o templo. Então eles peregrinavam nos dias de festa e nos dias de sacrifício até o templo. E para não cansar o animal que seria sacrificado, ou as frutas que seriam entregues como ofertas não estragarem, o que eles faziam na sua cidade de origem? Eles vendiam o animal, para que no caminho o animal não morresse, ou não chegasse debilitado, vendiam o animal lá, na sua cidade de origem, vendiam as frutas, os cereais, as ofertas, né? As ofertas de manjares. Vendiam essas ofertas lá, para não estragar no meio do caminho, não ter nenhum problema. E quando chegavam na cidade, em Jerusalém, eles teriam que comprar novamente uma oferta para entregar no templo para oferecer sacrifício, o sacrifício de animal. Só que quando eles chegavam ao templo, dentro do templo havia um esquema financeiro dentro do templo. Um esquema corrupto financeiro de câmbio, vamos dizer assim, de câmbio. Então, em primeiro lugar, você tinha que chegar no templo
e pegar aquele dinheiro e trocar pelo dinheiro do templo, porque o templo tinha o seu próprio dinheiro, o templo tinha a sua própria moeda. Então a moeda do templo, ela tinha um valor maior do que a moeda corrente. Compreendeu, tio? Compreenderam? A moeda do templo, ela tinha um dinheiro maior do que a moeda corrente. Ou seja, se eu vendi o meu animal lá por 20 denários, 25, seja o dinheiro que for, vou exemplificar aqui no real. Vou botar o real e o dólar aqui para a gente exemplificar, no câmbio, né? Se eu vendi o meu animal a R$1, a moeda do templo era o dólar, era própria dele. Era 5 vezes maior, 5 vezes e meia maior que o real, né? Que é o câmbio hoje. Então vamos dizer assim. Então, o que eu vendi por R$1 não vale R$1 para o templo. Eu tinha que dar R$5,50 para o templo. Ou seja, uma oferta muito maior do que era minha. E aquele valor que já estava sendo usurpado daqueles ofertantes, porque eles levavam a sua oferta de R$1, mas tinham que dar 5, já estava sendo usurpado, era recolhido pelos sacerdotes. Tinha ali vamos dizer assim, um ágio, né, para os vendedores do pátio. Então, vendia-se num valor maior e os sacerdotes cobravam tributos em cima da venda. Então, o povo era taxado 2, 3 vezes. Até porque quando você vendia o animal, você já perdia valor. Já perdia o valor. Quando você vende o seu bem, você já perde o valor. Perdeu o valor vendendo. Quando chegou lá, perdeu o valor de novo porque teve que dar mais do que aquilo que vendeu. E lá dentro a oferta dele ainda era usurpada pelos sacerdotes. Ainda tinha uma taxa em cima da oferta dos cambistas. Então quando Jesus chega aqui, nos cambistas aqui, e expulsa eles do templo com chicotadas, e diz que eles estão fazendo da casa de meu pai covil de ladrões, e que a casa era chamada, deveria ser chamada casa de oração por todas as nações. Jesus traz 2 ensinamentos aqui. Primeiro, que eles estavam usurpando do nome de Deus para fazer comércio. Eles estavam usurpando o nome de Deus para comercializar a fé. O comércio da fé. E, além disso, a casa que era chamada, deveria ser chamada de oração, não era só para o povo de Israel. Era para todas as nações. Para que ela fosse exemplo para as nações. A casa, o templo ali, ele deveria alimentar espiritualmente o povo. E além de alimentar o povo espiritualmente, o templo, ele deveria ser um referencial para as nações e abranger, acolher aqueles que viessem ao templo de todas as nações, sem distinção de pessoas, sem preconceitos, mas os judeus, os administradores, os sacerdotes eram preconceituosos, faziam distinção entre pessoas e agiam de forma violenta em relação às finanças, em relação às ofertas, em relação às ofertas que entrava diretamente nas finanças do povo. Então eles agiam de forma violenta contra o povo em relação a não propagar a fé, mas violar o direito do povo. Em violação, tio Tavinho, do direito do povo. A forma violenta que eu estou falando aqui é violação do direito. A violação do direito. E a violação da fé também, porque eles não eram exemplo
Eles deveriam ser exemplo para as nações, e não eram exemplo. Então havia um mercantilismo dentro do templo, né? Você só teria os seus, e a ideia era, você só teria os seus pecados expiados se você ofertasse no templo. Só que para você ofertar no templo, não era uma oferta sua somente, né? De livre e espontânea vontade, mas de livre e espontânea pressão. Porque você tinha que ofertar aquilo que era seu e o que não era seu. E o que não era seu, não, perdão. E o que não era para ser ofertado. Então você fazia a mais. Tinha que fazer a mais. Obrigado. Era obrigado pelos sacerdotes a fazer a mais. Eles te obrigavam a ofertar a mais para poder ser válida a sua oferta. Para poder haver expiação do pecado. Olha o absurdo. Será que mudou alguma coisa hoje? Mudou? Mudou? Não mudou nada, né? Se mudou, pouca coisa. Forma, só mudou a forma, né? Ninguém oferta mais animal, mas oferta outras coisas. E às vezes o sacerdote aqui do templo, o sacerdote do Senhor aqui, ele faz um mercantilismo também, não mudou. O mercantilismo da fé, né? Você só é abençoado se você fizer assim ou fizer assado. Você só é abençoado. A oferta não é mais de coração. A oferta não é mais por amor, mas é por imposição. Era o que eles faziam aqui. Porque a oferta sempre foi por amor. Ela é e sempre foi por amor. O dízimos e as ofertas é obediência e amor ao Senhor. É uma obrigação, mas por obediência, porque eu amo ao Senhor. O dízimo é uma obrigação, mas por amor ao Senhor. Eu me sinto obrigado a fazer porque eu amo ao Senhor. Não porque algum homem está me obrigando a fazer. Então, a gente consegue ver que a Bíblia é atual, né? Os tempos são outros, mas a situação é a mesma. E quando Jesus quando Jesus traz a ideia anterior da figueira, de que ele olha para a figueira quando está no caminho e vê a figueira com folhas, mas não tem fruto, e ele amaldiçoa, ele está trazendo a ideia do templo que não dá frutos, o templo que não frutifica, o templo que não alimenta a fé, o templo que não eleva a fé do povo. Ele está falando contra os sacerdotes aqui. A figueira aqui representa o templo, representa o sacerdócio aqui do templo, em que os sacerdotes estavam vazios, secos, sem nenhum fruto para dar. Sem nenhum fruto para dar. Por que essa figueira foi amaldiçoada? Porque ela não tinha frutos para dar. Quando ele diz aqui no versículo 13, no finalzinho, porque não era tempo de figos, ele está querendo dizer aqui que não era tempo de figos maduros, porque a figueira só tinha folhagem, Tito Avim, depois que ela produziu os seus ramos de figo. Quando ela produz os seus ramos de figo, após a produção dos ramos e começar os ramos ainda não maduros, verdes ainda, ela produz as folhas. Então, quando Jesus chega nela, ela deveria estar com os ramos, com alguns figos verdes ainda. E ela não tinha nada. E os figos verdes, para muitos viajantes, era alimento. E ela não tinha nada. E Jesus amaldiçoa. Você só tem aparência. Era o que Jesus estava dizendo aqui. Você só tem aparência que tem fruto aí. Parece que tem fruto porque você tem uma folhagem bonita, mas não tem fruto. É só aparência. E é o que Jesus está mostrando para eles aqui, fazendo alusão ao templo e aos sacerdotes, a instituição religiosa da época, ao sacerdócio.
que aparentemente era bonito. O templo era aparente, era vistoso. Os sacerdotes eram aparentes, eram vistosos, né? Tinham folhas bonitas, tinham vestes bonitas, falavam bonito, conheciam a lei, mas não praticavam e não viviam a lei. Não praticavam. E Jesus está indo contra essa ação dos sacerdotes de violar a lei de Deus, de violar o povo, de agredir o povo, de violar a fé, fazendo dela um mercado, porque eles estavam vazios, secos de Deus e cheios de si. Vazios de Deus e cheios de si. E ele fala contra os sacerdotes aqui, e ele continua, versículo 18: e os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Então, a figueira que não dá fruto, a árvore que não dá fruto, Mateus 7,19, ela é cortada e lançada fora. Ela é cortada e lançada no fogo. Então, aquele templo, aquela árvore que era o templo dos sacerdotes, a paz de Deus, sim, bom dia, não estavam dando frutos. E Jesus estava aqui na figura da figueira, fazendo alusão ao sacerdote e o julgamento de Deus sobre eles, porque eles seriam extirpados, eliminados, morte eterna para eles, morte eterna para eles. Eles estavam secos, o julgamento de Deus já estava sobre eles, e eles não sabiam, porque estavam vivendo de maneira a usurpar o povo, a usurpar em primeiro lugar da palavra de Deus, para retirar vantagem do povo, ao invés de fazer ao contrário, ao invés de levar alimento ao povo, eles estavam tirando do povo. Então, Jesus traz um julgamento aqui sobre esses sacerdotes e sobre a maneira que eles estavam conduzindo o culto a Deus. E no versículo 22, Jesus continua e responde para os discípulos: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também o vosso Pai que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Então Jesus, ele faz uma ligação aqui entre o que ele falou para a figueira ao que os discípulos poderiam falar, pedir ao Pai e serem respondidos, crendo em seu coração. Então aquele que pede ao Pai e crê em seu coração, não duvidando, receberá do Pai. E esse só receberá do Pai se perdoar. Então Jesus está combatendo aqui a hipocrisia do templo e mostrando aos seus discípulos que a oração, a fé e o perdão, elas estão interligadas. Então,
aqueles do templo, como poderiam orar ao Pai e o Pai responder à oração deles pelo povo, se eles não estavam agindo corretamente com o povo? Então isso seria impossível. Então Deus não estava ali naquele lugar. Jesus estava indignado com a forma de condução do templo, da casa de oração. E Jesus demonstra aos seus discípulos que pela oração, fé e perdão haverá resposta para quem pedir. Então, quando eu estou indo ao templo, eu estou indo para pedir alguma coisa. Pedir o quê? Perdão de Deus, pedir perdão de Deus, pedir bênçãos, pedir sustento. Então estou indo orar a Deus para agradecer e para pedir. Mas como eu posso pedir se eu não perdoo? Como eu posso ser perdoado? A minha oferta de expiação pode ser aceita se eu não perdoo? Então Jesus está fazendo a ligação aí entre o que há dentro do templo, a prática do templo, entre aqueles que vão até o templo, aqueles que vão orar. Ele está fazendo essa ligação. E o interessante é que ele está falando do templo físico aqui, do templo de Jerusalém, que foi destruído depois. Ele lançou uma profecia contra aquela figueira que representava a instituição do templo ali. E no ano 70 o templo foi destruído. E eu trago para nós agora essa palavra. Eu trago para nós agora essa palavra. O templo aqui era físico. O templo aqui era físico, administrado pelos sacerdotes, pelos saduceus. E hoje, quem é o templo de Deus? Somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, que deve ser administrado pelo Espírito Santo e não por nós. O templo do Espírito Santo, que somos nós, deve ser administrado por quem de direito. E quem é de direito que administra o templo? É o Espírito Santo. É Jesus, o sumo sacerdote. Jesus deve administrar a minha e a sua vida. E o templo que não produz fé, o templo que sou eu e você, que não produz fé, que não ora, que não pede, que não perdoa e que não produz fé, ele é destruído por Deus. A árvore que sou eu e você, que não produz bons frutos, ela é cortada, Mateus 7,19, ela é cortada e lançada no fogo. Ou seja, a destruição do templo, o corte da árvore que sou eu e o lançamento no fogo, nos traz a ideia de condenação eterna. Então, se eu sou o templo e o administrador do templo é o Espírito Santo, é Jesus, o sumo sacerdote, eu preciso andar conforme a administração, ou seja, o Espírito Santo, e gerar frutos, porque se não gero frutos, eu estou morto. Se eu não gero frutos, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, como aquela figueira. Aparentemente estou bonito, com a Bíblia embaixo do meu braço, né? Apoio de sovaco, a Bíblia embaixo do braço, né? Aqui, bonito, né? Indo para a igreja, paz do Senhor, ô glória, amém, Deus te abençoe, meu irmão, é vitória, ô bênção, mas não produzo frutos nenhum.
não produzo nenhum fruto. Ana, bom dia, paz. Não produzo nenhum fruto. Aparentemente eu estou com Jesus, eu sou de Jesus, mas interiormente e nas minhas ações eu não expresso Jesus. Eu só tenho aparência de cristão, mas não sou cristão. Eu só tenho aparência de que sirvo a Jesus, Chitavim, mas de fato eu não sirvo a Jesus, porque as minhas ações demonstram coisas diferentes, demonstram algo diferente. Então, se eu sou árvore, eu preciso ser uma árvore frutífera. Os ramos que estão enxertados na videira verdadeira, que é Jesus, eles precisam frutificar. Se eles não frutificam, o lavrador apara, que é Deus. Ele apara, ele corta, ele lança fora os ramos que não dão fruto. Ele limpa a árvore para que ela dê fruto. Então, se eu e você não damos frutos para o reino de Deus, nós somos cortados, limpados da videira verdadeira que é Jesus. Limpados, cortados, lançados fora para a condenação eterna. Olha o que Gálatas 5:22 diz. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, que é ser generoso, bondade, fé, ou fidelidade aqui, né? Fé, fidelidade, mansidão, temperança ou moderação, domínio próprio. E contra essas coisas, diz Paulo, não há lei. Ou seja, contra tudo isso aqui, a lei não pode operar. Você está gerando frutos. Não há condenação sobre aquele que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há sobre aquele que repousa o Espírito do Senhor. Vinícius, bom dia, graça e paz. Para os que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. E quem está em Cristo Jesus produz bons frutos: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, compaixão. Então, para quem está em Cristo, de fato, precisa ser gerado bons frutos. Precisa gerar bons frutos. Quem está em Cristo precisa gerar bons frutos. E bons frutos para a vida eterna. Porque os frutos que eu dou aqui, que eu entrego aqui, fazem confissão de mim diante de Deus. Quando eu tenho o Espírito Santo e eu amo, opa, olha lá, meu filho está fazendo o que eu mandei, ele está amando. Então, a minha ação está fazendo confissão diante de Deus de quem eu sou em Cristo Jesus. Quando eu pratico a bondade, quando eu sou misericordioso, quando eu perdoo, quando eu vivo o que Jesus mandou que eu vivesse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, aí eu sou uma árvore de bons frutos, eu sou uma árvore frutífera, porque do contrário, eu sou uma árvore infrutífera e não presto para nada, só sou enfeite, só está de enfeite ali, não presta para nada. E a árvore que não dá fruto e que não presta para nada, ela é cortada e lançada fora. Então, que nessa manhã, nós, assim como Jesus alertou aos seus discípulos em relação a dar bons frutos, porque os sacerdotes não davam, e eles deveriam ser diferentes dos sacerdotes.
A ideia era mostrar que Deus estava julgando os sacerdotes. Eles já estavam julgados por Deus pela ação deles. Eles já estavam julgados por Deus porque eles estavam secos, vazios, já tinham sido cortados. Deus já não estava presente ali no templo mais. Mas para que os discípulos também não fizessem a mesma coisa, não seguissem o mesmo exemplo, que seguissem um exemplo diferente, o exemplo da fé, da oração, do perdão, do amor, da árvore de bons frutos, que dessem frutos, que não fossem como aquelas árvores, aqueles homens, né, que representavam a figueira, que não fosse como aquelas árvores, aqueles sacerdotes infrutíferos, mas que fossem frutíferos, que dessem frutos e frutos para a vida eterna. Então que eu e você nessa manhã possamos gerar frutos, ser geradores de frutos para a vida eterna, na vida de outros. Porque o fruto, Titavim, não é para a árvore. O fruto não é para a árvore. O fruto é para alimentar a outro. O fruto não alimenta a própria árvore. A árvore gera fruto para a alimentação de terceiros. Então eu e você, nós devemos ser árvores frutíferas, não para nós. A árvore frutífera, ela deve gerar frutos para o próximo, para terceiros, para quem tiver fome. A árvore frutífera, ela deve gerar frutos para quem tiver fome, independente de quem seja. Foi o que Jesus disse lá na declaração, quando disse que a casa do Senhor era casa de oração para todas as nações. Ou seja, a árvore que é frutífera, o templo ali, os sacerdotes, eram para servir o povo de todas as nações. E nós devemos servir o povo, nós devemos servir ao próximo, independente de quem ele seja, da sua religião, do seu credo, se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, se é homossexual, se é trans, não interessa. Nós devemos servir. O nosso papel é servir. O nosso papel é gerar bons frutos e levar a eles o fruto, esses frutos, com a mensagem do Evangelho. Através dos frutos, nós levamos a mensagem de salvação do Evangelho. Então, que nós possamos ser a cada dia mais árvores frutíferas que levem frutos, que venham buscar frutos, né? E o que é interessante na árvore é o seguinte: a árvore vai até alguém? Não, né? As pessoas vêm até a árvore. Por quê? Por causa dos seus frutos. Se eu estou vendo a árvore daqui, opa, tem uma goiaba bonita ali, eu vou até lá. Tem uma manga bonita ali, eu vou até lá. Então, uma coisa importante: seja uma pessoa acessível. Seja uma pessoa de bons frutos, para que as outras pessoas olhem para você e achem em você abrigo, e achem em você aquilo que vai saciar a fome delas, e achem em você aquilo que vai trazer saciedade, que vai ajudar. Se eu sou uma pessoa arrogante, que não falo com ninguém, ignorante, se eu não tenho bons relacionamentos com as pessoas, como que eu vou gerar bons frutos? Vou gerar bons frutos para quê? Vou gerar fruto para cair e apodrecer, que ninguém vai comer, ninguém vai até ela, ninguém vai até você, vai ficar sozinho. Além de ficar sozinho, bem lembrado, Davi, além de ficar sozinho, não vai gerar fruto nenhum para ninguém, que ninguém vai até você, e ainda vai morrer, porque a árvore tem um tempo determinado, né?
e vai morrer sozinho. Vai morrer sozinho ainda. Vai morrer sozinho e não produziu nada na vida de ninguém. E não produziu nada na vida de ninguém. Então seja acessível, produza bons frutos, que pessoas venham até você. Você precisa ir, mas faça como a árvore. Seja tão encantador, tão encantadora, que as pessoas venham até você. Assim como vinham até Jesus. As pessoas vinham até Jesus. Então, se eu e você somos representantes de Cristo, as pessoas precisam vir até nós, porque estão olhando em nós algo diferente que o mundo não tem para dar, mas nós temos. Que é a paz que excede todo entendimento, que é Jesus. Amém? Que sejamos árvores frutíferas, que o Espírito Santo venha e faça algo novo, que traga o renovo em nossa vida e nos faça viver diferente daquilo que temos vivido até aqui. Viver para a glória de Deus. Precisamos viver para a glória de Deus. O Senhor precisa ser glorificado na nossa vida e através dela. Paz, Valmir, bom dia. Bom dia. Estamos finalizando agora, Valmir. Estamos acabando agora. Nós vamos orar. Amém. Amém. Ah, chegou do serviço cansado. Amém, amém. É coisa boa. Deus tem abençoado. Mas vamos orar, Valmir. Chegou na hora da oração. Vamos orar para a gente finalizar essa nossa escola bíblica dominical e que eu e você sejamos árvores de bons frutos, que deem bons frutos e frutos para a vida eterna. Que não possamos, no final da nossa vida, sermos contados com aquela árvore que se secou, que não deu fruto nenhum. Amém, Sandro? Nós vamos orar aqui agora. E se a causa é justa, o Senhor vai intervir. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Pai, nós te louvamos nessa manhã por mais esse dia que o Senhor tem nos dado. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos te pedir, ó Pai, que a tua palavra ela venha como flecha em nosso coração e fique gravada na tábua do nosso coração, Pai, para não pecarmos contra ti. Que o Senhor possa colocar em nós um espírito novo, algo novo, que o Espírito Santo de Deus possa trazer renovo e transformação à nossa vida, que possamos renovar as nossas forças em Ti a cada dia, Pai, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa justiça, como esse meu irmão tem clamado por justiça. O Senhor é justiça, a justiça não vem de homens, a justiça vem do Senhor. O Senhor é o Rei da justiça, é o Senhor da justiça, é o dono de todas as coisas. E se a causa é justa, Pai, nessa manhã que o Senhor venha intervir em favor dos meus irmãos, de todo aquele que ora comigo nesta manhã, que a Tua mão esteja estendida para abençoar, para salvar, para curar, para libertar, ó Pai, para restaurar, porque muitos de nós estamos como árvores secas, ó Pai, infrutíferas, pedimos, só sabemos pedir, só sabemos olhar, ó Pai, para o nosso eu, não olhamos para o próximo, não geramos frutos, ó Pai, não somos atrativos a ninguém, o Teu Evangelho não brilha em nós. Quantos estão assim? Quantos estão sem brilho, sem vida, só com aparência, Pai? Mas nessa manhã que o Senhor venha restaurar o brilho do Teu Espírito Santo na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo venha incendiar e transformar a vida dos meus irmãos, ó Pai, e a minha também, Senhor. Eu me incluo também nessa oração. Eu sou Teu servo, sou Teu filho.
preciso de oração tanto quanto os teus filhos precisam, Pai. Que o Senhor venha sobre a nossa vida nessa manhã, trazendo restauração. Restaura a Tua presença em nós. Restaura a Tua vida em nós. Traz vida aonde estava morto, ó Pai, porque queremos ser contados com aqueles, ó Pai, que frutificaram. Queremos ser contados com Pedro, com Paulo, com João, com Tiago. Queremos ser contados, ó Pai, com os profetas. Queremos ser contados com aqueles que fizeram justiça no Teu nome, Pai. Pregando a Tua palavra, vivendo o Teu reino, semeando o Teu amor. Por isso nos renova, nos incendeia, nos transforma, nos faça viver algo novo, Pai, contigo. Invada o nosso coração, a nossa casa, a nossa família com a Tua presença nesta manhã, Pai. Faça a Tua justiça em nós. Faça a Tua justiça em nós e através de nós, Pai. Que o Teu amor, a Tua justiça e o Teu juízo sejam, ó Pai, vistos, entendidos, compreendidos através das nossas vidas. Abençoa-nos a cada dia mais, Pai. Derrama das Tuas bênçãos sobre o Teu povo. E que nessa manhã de comemoração de Dia das Mães, o Senhor venha derramar uma bênção especial sobre a vida de cada mãe, Pai, nesse país. Sobre a vida de cada mamãe nesse país, ó Pai. Cada mulher, ó Pai, guerreira, dedicada. Essas mulheres, ó Pai, que têm desde o ventre cuidado dos seus filhos. Desde, Senhor, de pequenininho, dado de comer, criado da melhor forma possível, Pai. Venha dar sabedoria às mães. Que as mães do nosso país tenham sabedoria, Pai. Sabedoria vinda de Ti, para criar os seus filhos no temor do Senhor. Para que possamos ter uma nova geração de adoradores neste país, ó Pai. Geração, ó Pai, de fazedores do bem. Que todo o mal que tem sido gerado nesta nação seja dissipado, Pai, seja lançado por terra, que nasça novas pessoas, uma nova geração, que nasça uma nova geração, ó Pai, que vai honrar ao Teu nome. É o que nós cremos, é o que nós profetizamos. Abençoa as mães, ó Pai, dê sabedoria. Dê sabedoria, Pai, na criação dos Seus filhos, em nome de Jesus. Aviva-nos, renova, transforma a nossa vida e faz algo novo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa Escola Bíblica Dominical Kids, Bernardo. Daqui a pouquinho, tia Sara, Gracinha, Amoroso, coloque os seus filhos aí, você mamãe, você papai, coloque os seus filhos, ensine o seu filho no temor do Senhor, no caminho que ele deve andar, para que amanhã ele não se desvie dele, para que amanhã não vá para uma boca de fumo, para que amanhã não vá roubar, para que amanhã não vá estuprar, para que amanhã não vá agredir uma mulher, não vá cometer feminicídio, porque a palavra do Senhor vai estar inculcada na sua mente, guardada no seu coração. Amém? Deus abençoe o domingo de vocês. Tenham um dia de paz, um domingo abençoado. Paz. E à noite, às 18 horas, nosso culto, tá bom? Não perca. Paz. Paz, Valmir, paz, Vinícius, Edelci, Suzana, irmã Sandra, Sandro Cavalcante, paz. Bom dia. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Paz.